O tema da palavra de hoje é proibido excesso de bagagem. Lucas 9, de 1 a 3, diz assim: Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Não levem nada pelo caminho, Jesus disse. Agora, se imagine fazendo uma viagem, por exemplo, para a China, e Jesus te dizendo para não levar nenhuma roupa, porque você não vai precisar de nenhuma troca de roupa. Imagina você indo para a Tailândia e Jesus te diz: não leve seu celular, você não vai precisar disso. E essa última para as mulheres. Imagina uma última parada agora, você indo para a França e Jesus te pede: não precisa levar a sua maquiagem, você não vai precisar disso. E a gente fica observando esses discípulos empolgados com a notícia que tinham recebido todo o poder e toda a autoridade de Jesus. Eles imaginando como seria legal essa viagem deles, mas eles deviam estar pensando: nós somos os caras agora, a gente está caminhando com Jesus, cheio de poder, cheio de autoridade. Então o versículo continua com a seguinte notícia na parte 3: E Jesus lhes disse: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem túnica extra. Jesus é categórico para os seus discípulos: vocês estão indo com um propósito, não levem o que não será útil para que vocês vivam aquilo que eu quero que vocês façam, aquilo que é o seu propósito para fazer naqueles lugares. E eu fico imaginando quantos de nós não faria uma mochilinha, pelo menos, com algumas coisas que nós achamos essenciais. Poxa, pelo menos eu vou levar uma muda de roupa, vai que eu suje. Eu acredito que a maioria levaria, e provavelmente por muitas vezes na nossa carnalidade nos levaria a ter uma visão diferente da de Deus. E nós abrimos mão dessa visão espiritual para olharmos as nossas necessidades físicas. E Jesus sabia que na vida, quando decidimos caminhar com um propósito, precisamos abrir mão de algumas coisas que aos nossos olhos parecem impossíveis abrirmos mãos. Alguns versículos, ele diz a seguinte frase, Lucas 9, 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Intimidade. A maior dificuldade de seguir a Jesus para um homem é confiar que não precisaremos de nada além dele, de Jesus. E eu te faço uma pergunta: você emprestaria, por exemplo, 10 mil reais para alguém que você não conhece? Acredito que não. E também tenha certeza que você não seria capaz de entregar a sua vida por inteiro para quem você só escuta falar. Ali Jesus ele estava dizendo para os seus discípulos: não levem com vocês o que vocês não vão usar. O que vocês precisam está em mim, está nele. Algumas coisas vão precisar ficar. E assim somos nós nos dias de hoje. Carregamos bagagem conosco que Jesus nos diz diariamente que não precisamos mais levar. Bagagem essa que nos traz muitas vezes tentar desistir da nossa caminhada. E Ele te diz nessa manhã: você já tem poder e autoridade para isso. Isso é suficiente para você ter forças para abrir mão dessas coisas que você diz que não consegue tirar, que você não consegue se desfazer. Vícios, você pode largar isso. Síndrome do pânico, você pode largar isso. A traição, você pode largar isso. Mágoas, você pode largar isso. A culpa, você também pode largar isso. Crises existenciais,
você pode largar. Mentiras, comodismo, medo do insucesso, você também pode largar essas coisas. Crises familiares, crise de paternidade, insucesso amoroso, homossexualidade, todas essas coisas você pode largar. Você pode tirar da sua bagagem. Não leve excesso de bagagem. E Jesus, ele está te falando nessa manhã: meu filho, você pode largar tudo isso que tem te tornado tem tomado a sua caminhada ao me seguir pesada. Você pode encontrar em mim um amor de pai, e você encontrará em mim um homem, uma mulher de Deus para te amar como você merece. Você encontrará algo em mim que vai te deixar muito mais ligado ou muito mais amoroso a Deus do que qualquer outra coisa. Deus, ele te diz: eu sou o dono de todo ouro, de toda prata. Não temas pelo seu desemprego. Pare de dizer que a sua cabeça não vai ter sucesso na vida. Deixa disso e vem e vê que com Jesus na sua vida é só sucesso. Se junta com o Pai, se junta com Deus. Tira essa culpa pela sua vida. Tira essa dor de cabeça. Deus está com você. Salmo 55, 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Ele está te dizendo: lança o teu fardo sobre Ele e segue a Jesus, porque nada mais vai te abalar. Qual que tem sido o seu fardo? Dinheiro, vícios? Deixa isso de lado. Deixa isso para lá. Nada disso irá te abalar mais. Deus, ele está te dando poder e autoridade para mudar a história dessa humanidade corrompida. Quem se preocupa com um pão quando se tem o pão da vida? Quem se preocupa com a água quando entende que desta fonte jamais terá sede novamente? Se prepara que eu vou fazer de alguém pequeno aos seus próprios olhos alguém relevante para essa geração. O comércio da sua cidade vai começar a prosperar através da sua vida. Não se preocupe com as roupas ou com outras coisas. Nós temos visto na nossa cidade baladas, lugares, bares se fechando. E Deus está levantando uma geração para fazer muito mais do que isso. Não se preocupe com as pessoas que te frustram. Deus é contigo. A nossa geração é santa, sacerdócio real. Nós somos filhos de Deus. Lucas 9:6 diz assim: eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. A palavra diz que aqueles homens decidiram deixar o peso extra para trás, o excesso de bagagem, e começaram a contemplar naquele povoado milagres e mais milagres. Começaram a se tornar pessoas relevantes, e as experiências eram inúmeras, que eles mesmos não estavam preocupados com amanhã, porque eles entenderam. Em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Não estamos dizendo que isso vai ser uma tarefa fácil para você. Tanto não é fácil que a única forma pelo qual conseguimos vencer é porque temos a ajuda, a intervenção, a influência, a intromissão. E se for necessário um milagre daquele que é o autor e consumador da nossa fé, também temos uma grande torcida em nosso favor. Olha o que diz a carta aos Hebreus em Hebreus 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. E eu fico imaginando como um jogo de futebol, o seu time do coração, o Santos, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, quando o seu time está ali na final do campeonato e eles precisam de um incentivo extra, eles precisam que a torcida grite, que a torcida não pare de cantar um minuto, porque aquilo pode influenciar o resultado e eles buscam o melhor resultado, talvez com a sua influência, você gritando o nome daquele jogador, o craque do time, o nome do time, você fazendo músicas. E aquilo faz com que aquele time se incendeie naquele momento e eles pensem: eu posso, a gente pode, a gente consegue. Vamos dar isso para a torcida. E o final desse capítulo, versículo 3 de Hebreus 12 é sensacional. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Deus, ele torce pra gente como uma torcida em final de campeonato, aquela torcida frenética, cantando. Deus, ele acredita em você. Deus, ele está gritando dentro do seu coração, dentro do seu ouvido agora: não se canse, não se desanime, você consegue, se livre desse excesso de bagagem. Deus, ele acredita em você. Aquilo que Deus pede para você deixar é aquilo que o mundo diz ser essencial. E nós vivemos uma geração que nós queremos ser aceitos para comermos nos melhores lugares. E infelizmente eu vejo jovens hoje em dia que trabalham, conseguem aquele seu dinheiro no final do mês, mas gastam todo o seu dinheiro, todas as suas finanças em roupas, ou em uma noite, em um jantar, em um lugar caro, porque eles querem mostrar que eles conseguem. Um mundo onde as pessoas querem ser aceitas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Enquanto Jesus está dizendo: larga essa vaidade excessiva, tira esse teu pé que está fixado em um mundo de prazeres momentâneos. Deixa para trás essas coisas que te impedem de caminhar e colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Abre mão de uma vez dessa pessoa que só te afasta de Deus, esses amigos que só te afastam de Deus. Pare de querer carregar essa bagagem gigantesca do pecado que te impede de entender que Deus é a sua provisão, que Deus é o Deus da provisão. Jesus está te dizendo: por que você está preocupado com amanhã? Quem tem Jesus tem tudo o que precisa e muito além do que merece. Nós queremos ver a nossa igreja cheia, lotada de pessoas, mas talvez isso não quer dizer que nós estamos sendo relevantes. Quando o culto acabar no próximo domingo, na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, que impacto isso causaria na cidade de Santos? É isso que você precisa entender, que o evangelho genuíno não é restrito em si. Precisamos compreender que nós fomos chamados para uma grande obra. E se Jesus nesta manhã somente está aqui para lhe dizer que não importa o peso que tem te pedido de ser alguém relevante no seu lar, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, na sua cidade. Mateus 6, 9-3 diz: vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma igreja relevante entende que o Pai Nosso é no plural. Então é necessário compartilhar esse amor. Uma igreja relevante entende que o Pai Nosso é no plural, pão
que é compartilhado com as pessoas que estão na sua volta. Perdoa as nossas dívidas. A dívida do seu irmão passa a ser tua também. E você começa a orar para que Deus faça algo em favor do seu povo. Uma igreja relevante ora por aquele que precisa, e não só por si mesmo. Uma igreja relevante intercede pelo próximo, pela sua cidade. Uma igreja relevante não teme, porque entende que o poder e a glória será eternamente de Deus. Mateus 11, 29 e 30 diz: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele, nesta manhã, quer trocar com você todo o seu fardo. Ele está te dizendo: filho, eu sei que tem sido muito difícil para você. Eu sei que você se cansa. Eu sei que machuca. Eu sei que isso te fere. Eu sei que pesa. Ele sabe, ele te conhece. Ele sabe tudo de você. E eu vejo muitas pessoas se questionarem quando elas se entregam a Jesus e elas precisam deixar tudo para trás, tudo que fazem. A resposta é não. Não? É não. Quando você reconhece a grandeza de quem você está seguindo, essa mesma grandeza te revela o que você não precisa mais parar de seguir. Não será forçado, somente algumas coisas não serão mais essenciais para você. Lucas 9, 12, 3 diz: Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontre comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Ele nos manda não trazer pão, e agora nos manda darmos de comer a uma multidão? Acredito que os discípulos devem ter ficado com a pulga atrás da orelha com Jesus. Tipo, Jesus, o Senhor nos pediu para não levarmos nada, e quando nós chegamos aqui, o Senhor pede para darmos algo de comer? Quando na verdade Jesus está ensinando uma regra essencial para quem segue a Ele. As suas experiências ao deixar algo por Jesus será aquilo que você usará para alimentar a muitos outros. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em pequenos grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Tudo que Jesus te pedir para deixar de lado, Ele irá te surpreender com algo muito melhor. Ele pediu para aqueles homens deixarem o pão. Se nesta noite, se nesta manhã, Ele está te pedindo para deixar algo, saiba que Ele fará contemplar um banquete espiritual nesta manhã, como fez com aqueles homens. Jesus, Ele vai até o encontro para pegar todo o seu fardo. No livro de Mateus 24, Jesus, a ser questionado por seus discípulos no alto monte das oliveiras, sobre o qual seria o sinal da vinda de Jesus e do final dos tempos, Jesus ele falou sobre 9 sinais. E desses sinais, alguns já aconteceram ou estão acontecendo. Preste atenção e veja se soa algo familiar com você. O primeiro sinal tem acontecido com frequência, pois nós temos visto diversos casos de homens que se auto-intitulam Jesus Cristo e enganam a muitos, como Jesus disse nos versículos 4 e 5. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo:
eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Outro sinal tem acontecido de forma corriqueira, pois o que mais temos ouvido falar são de guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Outro sinal é o fato que ocorre quase que diariamente, reino contra reino e nação contra nações e contra nação. Nações e reinos que um dia foram tão amigos, hoje lutam disputando poder. Outro sinal citado por Jesus é sobre a fome, que tem matado crianças e adultos em todo o mundo, enquanto uns têm tanto, outros não têm nada, assim como terremotos em vários lugares do mundo. Outro sinal é a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Já existem muitas pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. Então eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Outro sinal são o aumento dos escândalos, traições e o ódio até mesmo dentro das igrejas. Outro sinal é o aumento dos falsos profetas que têm surgido constantemente enganando a muitos. Outro sinal, o esfriamento do amor. O amor tem se esfriado com muita rapidez dentro dos corações devido ao aumento da iniquidade. O outro sinal, o último sinal, aquele mais aguardado, que será o decisivo, e somente depois desse sinal que o fim acontecerá. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. E eu te pergunto, irmão, com a internet hoje em dia, alguém acha que demora para que esse evangelho seja pregado em todo o mundo? Eu não tenho dúvidas que Jesus está bem próximo de voltar. Então por que carregaríamos aquilo que não devemos, se para onde eu e você queremos ir, não precisaremos disso? Ele está vindo ao seu encontro. Abra mão de tudo nesta manhã que Ele te mostrou nessa breve meditação da palavra que você precisa largar. E se prepare para viver uma vida não mais com medo do dia que Ele virá, mas uma vida desejosa por sua volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.